Olá, meus amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que cumprimento a todos através de mais esse estudo da Palavra de Deus. Dando sequência hoje ao Escatologia, versão 5, hoje teremos a aula de número 13. Eu gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Vou pedir o Edmilson, que dirige a oração, por gentileza. Oremos. Santo, santo, maravilhoso Deus, obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome para estar na Tua palavra. Amém. Agradecido, Senhor, por termos ao nosso lado aqui, Pai, hoje, como sempre, o Teu Espírito para nos guiar, para nos orientar, Senhor, sobre os ensinamentos da Tua palavra. Amém, Senhor. Que o Senhor esteja com o nosso professor Rafael. Amém. Que venha perdoar os nossos pecados. Amém. São bênçãos que te pedimos e te agradecemos desde já, no doce e amado nome de Jesus. Amém, Senhor. Na aula passada, nós vimos a importância, mais do que em outras aulas, porque conferimos textos com textos, de termos uma Bíblia mais próxima possível do original. Eu mostrei o exemplo de uma das Bíblias aqui, presentes aqui na aula, que é só revisada, não tem atualizada, não tem corrigida, somente revisada. E dá uma diferença expressiva em determinados conteúdos, principalmente do Antigo Testamento. E isso, para estudos bíblicos, tem um peso expressivo. E nem se fale para preparar sermões. Muito interessante ficar atento a isso. Hoje é muito fácil, na internet tem uma série de Bíblias expostas. Para quem vai estudar tem como estar procurando e comparando várias traduções, várias versões diferentes, até achar aquela realmente que se adequa melhor ao contexto, ao tema estudado. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Como você está? Atrasado, né? Tá bom, começamos agora. Nós também concluímos o estudo sobre serafins e querubins da Bíblia Sagrada. Vimos que não passam de sistemas de transporte. Esse sim, tem asas, mas tem rodas, sistema de propulsão, tem armamento. Vimos que tem diversos modelos diferentes de sistemas de transporte, de OVNIs, chamado então pelos nossos governos, pela nossa ciência, de objeto voador não identificado, porque tem por aí muita coisa registrada. São tecnologias muito à frente do nosso tempo, muito à frente da nossa cultura e do que nós temos conhecimento. Portanto, eu gostaria de mencionar mais um detalhe, acrescentando a esse contexto de revisão sobre serafins e querubins. Jonas, o profeta. Se você for lá no livro de Jonas, no capítulo 1, no verso 17, você vai ver que ali Deus lança um peixe para tragar o profeta Jonas. Mas eu gostaria de dar um mergulho junto com Jonas e convidar vocês a mergulharmos juntos em alguns detalhes muito importantes dessa ocorrência ali do livro de Jonas. Desde o capítulo 2, do verso 1, até o capítulo 4, verso 11, nós temos aí um relato que vocês depois podem estudar com calma, lendo passo a passo e prestando atenção. Mas eu vou destacar apenas alguns detalhes para vocês observar o tanto que é interessante. Eu diria que esse peixe, entre aspas, que engoliu Jonas, cá entre nós, meus amados, peixe, independente de ser mamífero ou peixe, que engoliu um ser humano, nós estamos falando aí de ser vivo e estamos falando aí de processo digestivo. O ácido que consome qualquer alimento de qualquer ser criado por Deus é altamente corrosivo e destrutivo. Então é a coisa mais sem sentido do mundo
tentar levar esse conteúdo à risca, e muitos têm levado, é levar a Bíblia para o lado da carochinha. Arilson. Outro detalhe, além do ácido estomacal, falta oxigênio. E a Bíblia diz que o peixe foi na praia do mar e lançou ele, não ficou atolado. Exatamente, nós vamos ver esses detalhes agora. Realmente são detalhes muito distintos. Obrigado pela participação, Arilson. Realmente é coisa muito interessante. Isso que o Arilson acabou de falar, esse peixe não só pegou ele, mas como deu um caldo nele, levou ele lá embaixo, e Deus fez com que os seus tímpanos não estourassem, deu condição para ele, fôlego, para ele sentir, antes de ser tragado pelo peixe, para ele sentir a morte chegar perto, mas sem levar. Entre o verso 5 e o verso 7 do capítulo 2, vocês podem observar que a cabeça dele encheu de algas marinhas, está no fundo do mar. Irmãos, isso aconteceu lá no mar Mediterrâneo. Ele saiu da Palestina, ali no litoral da Palestina. A Bíblia, no contexto, na abertura do capítulo 1, mostra que ele estava em Jope, foi para Jope, que é ali ao lado de Samaria, na região litorânea, e ele entrou no navio que era para descer, pegar o Oceano Índico, indo em direção ao Golfo Pérsico, lá no Irã. A Nínive, a capital do Irã, era Nínive, que ali seria a capital da Síria. Então ele estava indo para lá, era para lá que era a missão que Deus estava mandando ele. E ao invés dele pegar a passagem para Nínive, ele pegou para o outro lado, pegou para a Europa, para Tarsis, na Espanha. Completamente diferente, justamente porque ele conhecia a fama dos ninivitas, que eram extremamente violentos. Conta-se a história, a tradição desse povo, dessa cultura, que eles costumavam até tirar a pele de pessoas e colocar no muro. Era a forma que eles tinham de punir quem eles não gostavam. Seus inimigos eram punidos dessa forma. Tirava a pele deles vivos e pregava no muro. Então, Nínive, essa história correu o mundo afora. Quando Jonas foi chamado por Deus para ir pregar contra a violência de Nínive, ele baqueou feio, falou para Deus que ia. Jamais ele ia falar que não ia. Mas ele achou que podia enganar Deus. Entrou no navio e desceu para o porão e escondeu. E aí o resto da história vocês vão ler aí. Deus mandou uma tempestade do mar, e o povo resolveu tirar as cargas lá de baixo para jogar para fora do navio para ver se escapavam, e acha um cara dormindo lá no fundo, tranquilo. E aí quando eles contaram para ele que estava morrendo, que o navio estava para afundar, ele falou: não, eu já sei o que está acontecendo, eu conheço o problema todinho. Você está doido, rapaz? Rapaz, eu sou o problema. Me pega e me joga no mar. Vai acabar essa bagunça agorinha. Não tem. Então joga sorte em cima de mim para você ver. Pode pegar quem você quiser aí por junto. Vai cair só em mim. E eles lançaram sorte. E caiu em cima de Jonas. Falei: rapaz, mas não é mesmo? E pegaram o cara e jogaram lá dentro da água. E aí, como eu disse para vocês, do verso 5 ao verso 7 do capítulo 2, como resultado desse caldo que ele tomou, foi lá para o fundo, e evidentemente com providência divina, para que ele sentisse o peso da atitude dele. Foi apenas uma punição de leve. Ele foi parar lá no fundo, cabeça encheu de algas marinhas, aí sim ele passou para dentro do peixe. O peixe tragou. E esperou ele acalmar, esperou ele acabar o pavor do medo que ele estava, onde do verso 1 ao 4, preste bem atenção nesses detalhes. Ele começa a oração dele, ele começou fora do peixe, a oração. Ele fala que quando a alma dele estava para desfalecer, é que ele lembrou de orar. E essa oração continuou dentro do peixe. Ele estava com tanto pavor, com tanto medo, de olho fechado e sem fôlego, perto de morrer,
que quando ele entra para dentro do peixe, ele ajoelha dentro desse peixe e começa a orar. Só que interessante, ele começa a dar uns detalhes de ferrolho no fundo do mar, coisa do fundo do mar, que só há poucos anos nós tivemos tecnologia artificial para poder ir até o fundo do mar e contar detalhes que Jonas viu aí, e Jó também já tinha revelado lá no seu livro. Alguns detalhes muito interessantes que por revelação Jó tinha escrito e Jonas confirmou com visão que ele teve. E outra coisa que nós não podemos abrir mão desse contexto, aquele que o Arilson citou, que quando ele saiu para fora, ou seja, o peixe levou ele até Nínive, o navio que ele estava foi embora tranquilo, e ele viajou até Nínive, uma viagem extremamente distante, mas rapidinho chegou lá. E quando ele chega em Nínive, lembrando que o peixes normalmente, o golfinho até viaja numa velocidade até boa. O golfinho parece que alcança em torno de 100 km por hora, 120 km por hora, se não me falha a memória. Mas uma baleia não alcança uma velocidade dessa. Um peixe de grande porte não alcançaria uma velocidade dessa. E se estivéssemos falando em 100 km por hora, lá de Jope até lá em Nínive, eu garanto, seria alguns dias de viagem. É uma distância tremenda. Meus amados, Jonas chegou e o peixe vomitou ele. Essa palavra também é muito interessante. O peixe vomitou ele, ou seja, lançou ele para fora. Então, se imaginássemos que uma baleia, que não é peixe, é mamífero, mas na Bíblia é visto como peixe até então, nessa época, se ela lançasse o indivíduo, como ela joga água por cima, ele cairia ali na frente. Quando nós falamos numa praia, um filhote de baleia com 4 toneladas encalha a 4 metros de funduras. 4 metros de fundura em litorais que tem praia, seria o caso lá de Nínive ou do Golfo Pérsico, que tem longas praias, semelhante às praias que nós temos aqui no Nordeste, que lá é região inclusive desértica. Você anda com água no joelho, centenas de metros de distância. Para você achar um lugar para dar 2, 3, 4 metros de fundura, você já está a 1 quilômetro, 2 quilômetros de distância da praia. Então o peixe jamais lançaria o profeta lá na praia. Então quando o peixe vomitou ele, nós estamos falando de um peixe que saiu da água, voando, e desceu, lançou esse indivíduo na praia. E ele não saiu catingando a peixe. Ele saiu de roupinha sequinha. E não estranhou nada, ninguém estranhou nada nele. Entrou lá em Nínive, pregou, e para surpresa dele, houve uma conversão absoluta. E o resto da história vocês conhecem. Mas esse peixe seguramente é o Leviatã da Bíblia, ou charutão. Como a linguagem de Leviatã, Isaías usou, o salmista usou, Jó usou, mas Jonas não usou. Jonas chamou de peixe. E Jesus deixou desse tamanho. Quando chegou nos seus dias, Jesus, que os fariseus estavam aporreando muito ele, para ele poder mandar um sinal para provar que ele é filho de Deus, ele falou: não vou dar outro sinal para vocês, a não ser o do profeta Jonas. Do mesmo jeito que ele ficou 3 dias no ventre do peixe, eu ficarei 3 dias no ventre da terra também. Vocês saberão que sou eu. Então Jesus não quis chocar a cultura de seus dias, para mudar a versão do que o profeta enxergou e chamou nos seus dias: peixe. Falando do verso 5 ao 7 do capítulo 2, aí do livro de Jonas, destaca aí um abismo no fundo do mar, tá vendo? E esse abismo no fundo do mar, nós sabemos que lá em Ezequiel capítulo 28, verso 2, Satanás falou que colocou o trono dele no meio dos mares. Então,
existe um negócio aí muito interessante, que antes de ser expulso daqui, ele passeava por ali. E ali tem um canal de abismo, e lá fora também tem outro. Então o abismo no mar é uma coisa, o abismo do início do planeta é outro. Apesar que toda a face do abismo estava cheia de água. Mas quando fala em face do abismo, é quem está olhando o espaço sideral, está dentro. Então Satanás foi expulso. Teve no fundo do mar, nós temos aquela história do Triângulo das Bermudas, vocês lembram que nós comentamos? Pois é. Então o negócio tem muita encrenca de abismo aí pro fundo, aqueles encrencas daqueles navios que sumiram, o povo sumiu e o navio apareceu, os aviões que sumiu com todo mundo e nunca apareceu. Fica atento, fica ligado, que a Bíblia informa muito mais coisas do que o que a gente pensa. Mas vemos biblicamente que não tem nada a ver com peixe. Juntando essas peças do quebra-cabeça com o que nós já estudamos na aula anterior e na aula passada, fechamos com chave de ouro esse contexto bíblico sobre querubins e serafins. Você queria perguntar alguma coisa, Edmilson? É só um comentário de que ele estava dentro desse peixe com todos os seus órgãos vitais funcionando. Exato. Porque a Bíblia fala que ele gritou. Ele orou. E ele orou num ambiente bem gostoso. E para ele descrever as coisas que ele escreveu aí, para ele descrever, ele tinha que estar vendo. Ele tinha que estar enxergando. Se você estiver mergulhando, você não enxerga. Sem máscara de mergulho que não existia nesse tempo, você não enxergaria para dar esses detalhes que ele deu. Então quando ele falou de ferrolhos, de detalhes do fundo do mar, é coisa que ele estava vendo. Ele estava enxergando. Sem falar nas algas que ele tirou da própria cabeça com a mão dele. E deu tempo de ficar sequinho, arrumadinho, até chegar lá em Nínive. Ele estava muito bem acompanhado. Só que ele fez essa viagem em direção a Nínive, acredito eu. Ele não ficou na companhia de nenhum ser. Ele estava isolado. Ele correu de uma missão. Imagina se ele ia ter condição de ver alguém saindo de dentro de um transporte desse e conversar com ele. Ele ia cair duro. Daniel, lá no capítulo 10, mostra que quando ele viu o anjo Gabriel saindo de dentro do querubim daquele, vir falar com ele, ele amontoou no chão. João caiu como morto também. Imagina o coitado do Jonas, que já tinha o medo que tinha. Daniel tinha coragem, João tinha coragem de desmaiar, caíram como morto no chão. Imagina o coitado de Jonas, que já estava corrido. Então não tinha a menor condição de entender essa história toda aí. Mas ele tinha condição de entender a missão dele. E Deus ouviu a oração dele e encaminhou ele lá para Nínive. Está correto? Muito bem. A aula de hoje, a genealogia de Adão, parte 1. Nós vamos ver que o surgimento, a mudança da história, da nossa história, começou de fato ali, nesse ponto. A história do mundo que nós conhecemos hoje, do conhecimento que nós temos da vida que Deus nos deu. Tudo que se trata do que nós já aprendemos até hoje, que tecnológico, e partiu desse ponto da genealogia que nós estaremos estudando daqui para frente. Algo muito profundo. Vamos para Gênesis, no capítulo 4, e começar então esse estudo. Observe que no verso 1 e o verso 2, presta atenção na sutileza da informação contida aí. Aí comenta que Adão conheceu sua mulher, e a mulher dele, com esse conhecimento, gerou 2 filhos. Aí não está dizendo que ele conheceu a Eva e ela teve a Caim, e depois conheceu a Eva de novo e ela teve Abel. Aí está dizendo que Adão conheceu a Eva, sua mulher, e ela gerou a Caim, um varão. E depois novamente gerou Abel. Confirma? Certo. Na sua Bíblia está diferente? Tornou a ela a dar a luz. Tornou, mesma coisa, a mesma expressão. Então é um detalhe muito importante,
que em qualquer versão fica da mesma forma. Ela tornou a dar à luz. Adão não tornou a conhecê-la para que nascesse o segundo filho. Então, isso fica um indício claro de que esses dois, Caim e Abel, eram gêmeos. Abel, o caçula, o que nasceu por último. Um outro detalhe interessante que eu gostaria de chamar a atenção, que Caim, tendo sido o mais velho, note que na descrição do verso 2, quando Deus começa a descrever a profissão deles, ele começa pelo caçula. Mas justamente porque o caçula vinha trabalhando uma linha de raciocínio de luz. Entende? E Caim, ele apresenta por último. Ou seja, ele comenta que Abel era pastor de ovelhas e do seu rebanho trouxe uma oferta para o Senhor. E Caim era agricultor. Os frutos que ele cuidava, ele trouxe oferta para o Senhor. Mas observe que entre o verso 2 e o verso 3 existe um período muito longo, semelhante àquele da infância de Jesus. Entre a infância de Jesus aparece um relato bíblico dele aos 12 anos, conversando no meio dos doutores. Depois só vai aparecer ele no ano 27, com 30 anos de idade já sendo batizado. Aparece um período vago aí nos livros que nós temos da Bíblia Sagrada, que nós já vimos na primeira aula desse curso, que tem 22 livros, estão citados dentro da Bíblia e sumiram. Então, no que nós temos em mãos hoje, fica esse detalhe. Esse espaço vago, tanto da infância de Jesus, quanto da infância de Caim e Abel, vai que tem desses 22 que está subido em algum deles. Não sabemos. Mas, pelas entrelinhas da Bíblia, nada fica vago. Dá para entender claramente. E o conteúdo que a Bíblia está tentando nos mostrar é que entre o verso 2 e o verso 3 do capítulo 4 de Gênesis, esses dois indivíduos eram homens adultos. Provavelmente recém-casados. Nós vamos entender daqui um pouquinho o porquê dessa afirmação. Se tratando do caçula, se ele teve filhos, foram filhas. Por isso não aparece na genealogia dos filhos de Deus. Ele morreu sem deixar genealogia. Normalmente filhas mulheres foram raras e demorou muito a aparecer na genealogia dos filhos de Deus. Na genealogia dos filhos dos homens apareceram. Que nós vamos estar estudando, talvez hoje ainda, vamos estar mencionando alguma coisa dentro do contexto. Na genealogia de Caim, vocês vão observar aí que no desfecho do capítulo 4 é apresentado com muita clareza. Aparece tanto homem quanto mulheres na genealogia. E o fato deles serem chamados pela profissão, isso caracteriza o porte adulto deles. Porque criança, até hoje, a gente chama de badeca, de ajudante, e não de um profissional. A criança é um aprendiz. Por mais que ela saiba trabalhar, ele é um ajudante. É um badeca, é um auxiliar. E quando a Bíblia, especialmente, então, chama alguém pela profissão, está qualificando a pessoa como uma pessoa já independente, uma pessoa adulta e capaz daquilo que faz, especialista naquilo que faz. Entre o verso 3 e o verso 5, então, aparece o contexto deles trazendo as suas ofertas. Caim trazendo frutos e Abel trazendo o cordeiro. O cordeiro é o que Deus pediu. Era a rotina, era o costume. Desde lá do jardim, lembra? Quando Deus... Boa noite, moça. Veja bem que detalhe interessante. Mostra que o indivíduo, ele sabia o que era para trazer. Ele já conhecia esse sistema de ritual proposto pelo pai e sugerido pelo pai desde então o jardim. E nós estamos falando de dois caras adultos. E aí, quando usa a expressão sobre Caim, que ele traz, observe então no verso 3 de Gênesis, que ao cabo de dias, Caim trouxe das frutas oferta para o Senhor.
Essa expressão ao cabo de dias, quer dizer que antes ele trazia, era o mesmo que Abel trazia. Mas ao cabo de dias ele resolveu mudar. Resolveu trazer frutas. E aí nesse dia aconteceu um detalhe muito interessante, que vem entre o verso 4 e 5, que Deus não se importou com a oferta dele, com as frutas, mas se importou e se agradou da oferta de Abel. O que entendemos por isso? Olhando ao que aconteceria mais tarde no santuário, Elias mesmo, o profeta, lá no Carmelo, pediu a Deus que mandasse fogo do céu e a oferta desceu e consumiu. Então, olhando para essa ótica, nós entendemos que o que aconteceu aqui não foi diferente. O fogo desceu e consumiu a oferta. A oferta de Abel foi aceita. E foi aceita. Foi queimado. E a dele, de Caim, ficou junto ao mosquito. Quietinho. Aí vem um detalhe no verso 5, que eu vou chamar a atenção de vocês. A primeira manifestação de um sentimento no registro bíblico que é completamente desaconselhado para o mortal: ira. Só Deus é capaz de domar essa fera. Na mão de Deus isso aí é solução, ira. Mas na nossa mão, se pensar que tem condição de domar e montar nela, vai para o chão e o preço é alto. Vai passar vergonha, vai quebrar a cara, vai surtar, vai ser tido como louco, maluco, e vai fazer besteira, com certeza absoluta, contra si mesmo e contra as pessoas que estão ao seu redor. Todo ser humano, todo mortal que acariciar a ira vai entrar num caminho sem volta. Ira não é sentimento que o mortal tenha domínio, tenha capacidade de dominar. Só Deus. Quando Paulo diz irai-vos, mas não pecai-vos. Força de expressão. Força de expressão. Porque é impossível alguém irar sem pecar. Só o mal que você faz para si mesmo, quando tem esse sentimento, você se aproxima facilmente de um AVC, de um aneurisma, de um infarto. E quantos foram para a sepultura, batendo de frente, tentando domar esse sentimento. Não tem como domar. Ira não tem futuro. Nas mãos de Deus é solução, mas na mão de mortal é terrível. E outro detalhe apresentado aí no verso 5, é que ele não só ficou irado, como transtornou o semblante. Ou seja, ele apresentou uma expressão facial ou corporal que qualquer um que olhasse para ele saberia que a desgraça estava à vista. A encrenca estava à vista. E não é o que acontece com todo mundo quando acaricia esse sentimento? Qualquer ser humano que tiver irado é facilmente reconhecido. Vai ser identificado com facilidade. Pode ser no trânsito, pode ser em casa. E a maioria dos crimes e violências domésticas é por causa desse maldito sentimento, que não cabe a mortal nenhum dominar. Só Deus. Por isso que nós temos que ter muito cuidado para evitar esse sentimento, que nós não temos a menor condição de dominá-lo ou domá-lo. É uma fera. Só Deus doma esse sentimento. Então ele ficou claramente previsível diante de qualquer indivíduo, e nem se fala diante de Deus, quando ele acariciou esse sentimento. O semblante dele ficou transtornado. E aí Deus entra no verso 6 e 7 com duas perguntas distintas. E o próprio Deus apresenta a solução, porque ele ficou emudecido. Ele ficou emudecido, primeiro, porque ele não imaginava que Deus fosse aparecer para ele. Que ele seria, quem sabe, digno de Deus aparecer para ele. Como apareceu para o pai dele há quantos anos atrás. E isso deixou ele totalmente mudo.
Mas um detalhe interessante é que Deus entra com duas perguntas para ele, apresenta a resposta, porque ele, a princípio, por alguns segundos ele ficou mudo. Deus então apresenta a resposta. Mas dá para a gente avaliar alguma coisa sobre essa questão muito interessante. As duas perguntas: por que te irastes? E por que o seu semblante descaído? Aí Deus entra com a resposta para ele. Quer dizer, Deus deu um choque para ver se ele se soltava, se ele desprendia a língua. Mas principalmente que desprendesse o coração, se arrependesse daquele sentimento que ele estava acariciando. E Deus dá um conselho para ele, que já está na própria resposta no verso 7. Porventura, se você proceder bem, você não vai levantar a sua cabeça? Porventura, se você se proceder bem, o seu semblante não há de se erguer? Ou você não há de erguer a cabeça e ficar bem consigo mesmo e com seu irmão e com todos à sua volta? Em poucas e boas, isso que Deus estava dizendo para ele. Mas se você não proceder bem, é a segunda parte da resposta, o seu pecado jaz às portas. Você estará em sérios apuros e a conta vem e você não vai dar conta de pagar. É muito grave se você não se livrar desse sentimento que você não tem capacidade de domar, a ira. Porque o promotor da ira se chama Satanás, príncipe das trevas. Você vai mergulhar numa treva que você não vai dar conta de ver luz tão cedo. Esse é o problema. Por isso que a pessoa fala: eu fiquei cego de raiva, eu escureci as vistas de raiva. É ira. Mas todo ser humano tem esse sentimento, é um defeito psicológico dele, não é? Não. Todo ser humano tem. Não. Todos estão sujeitos a ter. Não. Todos já passaram por isso um dia. Mas o conselho que Deus nos dá é o que mesmo que ele está dando para Caim. Se você dominar o seu desejo, aí está no final do contexto do verso 7. Uma afirmação. Você tem que dominar o seu desejo. Se você não fizer isso e não fizer rápido, aí sim, aí você está entregue às trevas. E foi exatamente o que aconteceu com Caim. Então, vontade de chegar nesse ponto, nós temos. Mas quando você amadurece, principalmente na fé, você está vendo que o caminho está indo para esse rumo, você sai daquele ambiente ali e vaza. Vai dar um passeio, vai dar uma volta, a pé, de carro, um cachorro, sem, de qualquer jeito. Pode ser no ambiente de trabalho, qualquer ambiente que você tiver, que está percebendo que vai chegar naquilo ali, você tem que sair. Se é no trânsito, evita. Vai com Deus. Não adianta. Se você acariciar, se você deixar esse desejo tomar conta, já era. Então, todo ser humano está propenso a conviver com a ira. Nós convivemos com ela o tempo todo. Mas nós não podemos e não devemos deixar esse sentimento entrar em nós. Dominar. Entrar e dominar. Ele não pode. Ninguém tem ira dentro de si mesmo. Você adquire a ira procurando. Começa numa discussão, começa numa imposição. Muitas vezes, nós, quando damos conta por si, nós estamos extrapolando os limites alheios. Estamos indo além dos nossos próprios limites. E nem todo mundo tem a devida educação para reagir bem quando percebe essa indelicadeza nossa, de estarmos avançando no limite alheio. E aí, facilmente, algumas pessoas devolvem com muita grosseria, como foi o caso de Caim, que ele fez com o próprio Deus. Ele foi grosso com Deus. E não é diferente. Se Caim fez aquilo com Deus, você imagina com um mortal o que o indivíduo não faz se acariciar esse maldito sentimento. Caim agiu com grosseria com Deus. De cara, a resposta dele, assim que ele matou ele, você vai morrer. O contexto foi isso? Será que ele conversou? Justificar antes de matar, por que ele ia matar? Entende, irmãos? O que está escrito aí no verso 8. Gênesis capítulo 4, verso 8,
É o que está revelado aí, exatamente isso. Aí diz que ele conversou com o irmão dele e matou. A Bíblia não revela o que eles conversaram. Ele conversou e matou. É conversar o quê? Você já estava decidido? Você já tinha deixado o desejo que Deus tinha aconselhado para ele no verso 7. Veja, Deus apareceu para ele, gente. Falou com ele. E ele foi incapaz de deixar a luz divina tomar conta do coração dele. Ele foi incapaz de arrepender do sentimento que ele estava acariciando, atribuído à reação de Deus em aceitar a oferta de Abel e rejeitar a dele. Foi lamentável. Ele ficou tão possesso desse sentimento que nem Deus aparecendo para ele, conversando com ele, adiantou nada. É por isso mesmo que Jesus, quando os fariseus pediram um sinal para mostrar que ele era o Filho de Deus, e apontou para a experiência do profeta Jonas, é porque realmente não adianta ver sinal, ver milagre. Quantas e quantas pessoas que eu conheço que foram salvas por milagre, escapou de um infarto, escapou de um acidente terrível, o carro se destruiu todinho, e o indivíduo continua sendo uma má pessoa até hoje, continua sendo um traste de gente do mundo. Quantos e quantos que conheceram a morte de frente e não mudou de vida, nem com milagre? O caso de Caim, aí foi a mesma coisa. Então não adiantava Jesus fazer milagre naqueles dias, porque a cabeça daqueles indivíduos, daqueles fariseus, estava tomado de poder, e poder é dinheiro. E o tipo de reinado que Cristo estava mostrando não tinha nada a ver com dinheiro. Dinheiro é picuinha, é detalhe muito banal nesse contexto. É coisa da cabeça de mortais. Deus é o proprietário do universo, é o criador do universo. Esse dinheiro não tem valor nenhum para Deus, isso não é nada para Ele. Então ele mostrar um milagre, um sinal do céu, não ia adiantar nada. Eles desejariam era levar ele para poder derrubar o império, fazer uma carnificina contra o Império Romano, e não era esse o propósito. O propósito dele era totalmente diferente. Era ele pagar o preço que nós não tínhamos condições de pagar para nos resgatar. Esse povo que saiu do jardim do Éden, todos que pecaram no universo um dia e vivem debaixo da graça ainda de Deus, graças ao sacrifício de Cristo, hoje todos têm a esperança, os que já morreu, de ressuscitar, e os que estão vivos ainda em qualquer parte do universo que tenha pecado, como aqui no planeta Terra, eles estão garantidos pela graça de Cristo, pelo sacrifício dele, que o dia da redenção suprema, todos serão salvos. E o último inimigo a ser vencido será a própria morte. É o que Paulo revela em 1 Coríntios, no capítulo 15. Então isso é muito sério. Então Caim teve o milagre de Deus estar do lado dele, e ele já estava de caso pensado o que ele ia fazer. E é o mesmo que acontece hoje com o Espírito Santo. O Espírito Santo está falando na nossa mente, está falando no nosso ouvido: não faz isso, não vai por aí. Mas o indivíduo está de caso pensado, não tem quem tira da cabeça dele. Aí é onde ele bate de frente com o paredão. Aí depois quer puxar o cabelo: meu Deus, me ajuda. Mas o Espírito Santo avisa, ele pede para evitar, porque Deus chama a gente por amor. Mas o indivíduo não quer ir por amor, só quer ir pela dor. Alimentação errada. Quantos e quantos que continua consumindo coisa que faz mal terrivelmente para a saúde, como o consumo de refrigerantes, alimentação transgênica. Tem gente preocupado demais com a alimentação carne e tudo, mas tem coisa que é veneno. Nós estamos falando de consumo de veneno, que é alimentação transgênica. Coisa que tem DNA quebrado, está envenenando a humanidade. Uma fábrica de câncer, uma fábrica de aneurisma, de diabetes, uma fábrica de AVC, uma fábrica de infartos fulminantes. E as pessoas não deixam. E o fumo?
Quantos que ainda fumam, está sabendo, vê na carteira de cigarro, cada dia vê uma figura mais feia do que a outra, e continua fumando, usando drogas. Então tem um banquete muito grande de coisas letais que as pessoas consomem, e muitos estão preocupados com coisa pequenininha demais, como alimentação, carne ou não, ser vegetariano ou não. Que adianta ser vegetariano e meter a cara em trigo transgênico, em soja transgênica, consumir veneno que o nosso corpo não identifica, nosso sistema imunológico não identifica, DNA quebrado. Aí estamos consumindo um cavalo de Troia, que vai soltando veneno dentro do organismo, deixando o nosso sangue totalmente ácido, o ambiente perfeito para o desenvolvimento de tumores, de câncer, e nem se fala para coágulos letais, que pode se alojar a qualquer momento nos nossos órgãos vitais e trazer uma dor de cabeça daquela que não tem precedentes. Sabe, irmãos? A palavra está aí. O Espírito Santo está avisando, está mostrando. Mas é muito pouca gente que está disposto realmente a mudar de vida, a viver de fato bem com Deus e com o próximo. Do preto no branco mesmo, é assim que funciona. Prosseguindo aqui no estudo, o que nós temos relatado aí no capítulo 4, verso 9 e 10, são perguntas que Deus fez para Caim e que até hoje não se cala. Todo mundo que faz esse tipo de coisa errada, que especialmente que comete crimes dessa natureza, Deus faz a mesma pergunta: cadê o teu irmão? E Deus afirma para eles uma coisa também muito séria, que o sangue dele clama desde a terra até mim. Irmãos, esse peso da consciência, enquanto ele valer, enquanto ele existir, ainda tem chance do indivíduo buscar de fato o perdão e a misericórdia de Deus e ainda ser uma pessoa de bem, ou voltar a ser uma pessoa de bem. Porque o homicídio, o crime executado por maldade, isso é algo sem precedentes no nível de maldade. O ser humano tirar a vida de outro ser humano é uma maldade muito grande. Ninguém tem esse direito. Nas mãos da justiça, sim, foi entregue isso. Por isso que Paulo perguntou: ninguém vai temer em vão a espada se for uma pessoa de bem. Se for uma pessoa de bem, não precisa ter medo, não vai acontecer nada. Mas se não for uma pessoa de bem, sim, você não vai temer à toa a espada. Ou seja, a pena de morte é bíblica. Tem países que praticam, que executam, tem países como o Brasil que não praticam, que não executam, mas ela é bíblica. Agora, isso é um caso colocado pela justiça. Magistrados, pessoas que se prepararam a vida toda para fazer isso, para julgar. Depois de fazer muita investigação, concluir o inquérito, chegar a conclusões específicas, estudou todos os caminhos possíveis, então não tem jeito, é culpado de fato, é crime hediondo, então não tem saída, é esse aí o procedimento. Aí no corredor da morte, o indivíduo vai ter a oportunidade dele de resolver o problema dele com Deus. Porque o problema dele com a sociedade já está resolvido nos países que tem pena de morte. Não no caso nosso do Brasil, que não tem. Mas é lamentável, porque existem crimes hediondos praticados, como o tráfico de droga, como o estupro, dentre outros mais crimes hediondos de fato, políticos que defraudam, destroem patrimônio público, dinheiro público, que pessoas morrem nas filas dos hospitais por falta de socorro, por falta de verba, que outros políticos foram lá e roubaram.
esse tipo de crime é hediondo e deveria estar enquadrado junto com estupro e outros mais, e ser enquadrado em pena de morte de fato. A população carcerária mundial é terrível, brasileira nem se fala. É uma escória? É uma escória. Mas tem recuperação? Tem, então vamos recuperar. Então, infelizmente, a população mundial, os governos, a liderança mundial, deixam muito a Bíblia de lado para desenvolver regras próprias. Mas a Bíblia tem regras muito saudáveis para a administração de qualquer nação. E o que nós podemos fazer só é respeitar. E orar sempre a Deus para que as autoridades de todos os países do mundo tenham condição de aproximar o máximo possível da Bíblia Sagrada para ter noção maior de justiça social, de justiça de um modo geral e principalmente do bem-estar de uma nação. Arius, queria perguntar alguma coisa? Dos mandamentos de Deus diz: não matarás. E alguém disse que a palavra correta é não assassinarás. Procede. Porque quando fala não matarás, a gente mata para comer. Então, se não pode matar, não pode matar. Mas o contexto de matar aí na Bíblia não é o contexto de Justiça. de alimentação. O contexto aí é de homicídio. Esse é o contexto que aconteceu justamente com Caim e Abel. Quando nós partimos para o contexto das leis, nós passamos a entender que elas foram inspiradas em leis que já regiam as nações do mundo antes de Deus se relacionar com Israel, lá no Êxodo propriamente dito. Ou seja, nos dias de Abraão, existia um legislador chamado Hammurabi, que desenvolveu um código de legislação dos quais já a pena de morte já estava dentro. Primeiras civilizações do planeta Terra, daquele período de 2000 anos a.C. para cá, se inspiraram nesses códigos para poder reger suas próprias leis. A própria lei de Moisés, que também era constituída com pena de morte, e aqueles países, até hoje, naquelas culturas ali, ainda tem pena de morte, são regidas desde 2000 anos antes de Cristo, em cima do código de Hammurabi, que já constava isso. Hammurabi era o imperador? Como é que é? Foi um legislador, um imperador assírio, contemporâneo de Abraão. E no caso da legítima defesa, você acha que... É bíblico também. É bíblico. Veja bem que esse contexto de legítima defesa também é contexto bíblico. Mas, quando chegou nos dias de Cristo, Cristo usou uma expressão muito bacana em dizer que se o seu inimigo bater do seu lado esquerdo, você dá o lado direito. Então isso é um nível de consagração e de apego com a luz que você consegue superar e não agir dessa forma tão mortal, tão humana, de querer viver sob ação e reação. Entende? Você vai ter uma vida melhor. O caso é que Você amadurece mais e consegue ser maior, olhando para o semelhante como a si mesmo. E você procurando tratar o seu semelhante de uma forma que você gostaria de ser tratado. Jamais tratando ele de uma forma que você não gostaria de ser tratado. Dessa maneira, você segue uma linha de maturidade grande demais, principalmente maturidade espiritual, que você mais conquista as pessoas, mais atrai as pessoas para Cristo do que repele. Porque se de outra forma, você passa a repelir as pessoas. Se todo mundo que passa com você age de certa forma e você reage negativamente, aí você se torna uma pessoa muito antipática, que você repele as pessoas. Eu faço a legítima defesa assim, que Deus criou os animais com, tipo assim, o leão tem as garras... Mecanismo de defesa. Mecanismo de defesa. São mecanismos de defesa. Isso. Legítima defesa Legítima. é um contexto não, legal. O mecanismo que eu falo é assim, se o animal não vai te atacar assim, se você não fizer alguma coisa, se ele tiver com fome, então ele vai te atacar por instinto lá. Natureza. Na coisa que eu tô falando. Se você tiver atracado no lugar, você vai ver que a pessoa vai te matar. Se você evitar isso, se você evitar, você tem que matar outra pessoa. É isso que eu falo. E matar uma pessoa à toa. É cabível isso dentro da Bíblia. Ficar mentalizando e matar um ser humano. Isso é cabível dentro da Bíblia Sagrada. Esse contexto da legítima defesa. Mas eu acredito também que o homem de Deus, é difícil acontecer isso com ele.
Porque Deus protege. Aí voltou na orientação que eu acabei de dar, Ele. citando o texto de Cristo. Se bater do lado direito, você dá à esquerda. Porque quando surgir a perseguição dos nossos dias, prevista para hoje, se você for agir nessa história de legítima defesa, seu caminho vai ser curto. Não é. Entende? E se você agir da forma que a luz orienta, com a maturidade devida, rapidinho o anjo vai estar te protegendo, te guardando, te deslocando aqui para lá e tudo bem. Edmilson, queria falar alguma coisa? A Bíblia não dá dois exemplos na diferença de crimes. O peso dos milhares de vidas que Davi tirou é menor do que um só que Moisés cometeu. Como assim? Não entendi. A Bíblia não relata a quantidade de crime que Davi cometeu como gravíssimo. Davi, o único crime cometido nesse nível na Bíblia Sagrada foi de Urias. Não, eu sei. Mas Outros ele não cometeu, ele era um guerreiro. Exato. Aí Guerreiro, a mão cheia de sangue. Entendeu? Por esse motivo ele não pôde executar o projeto que ele desenhou no santuário. Então, mas porque a mão dele era uma mão de guerreiro. Exatamente. Então a mão manchada de sangue. Marcos capítulo 5, do verso 25 ao verso 34, mostra a cura da mulher de fluxo de sangue. Você está lembrado como é que foi aquilo? A mulher tocou nas vestes dele e ele percebeu que dele saiu virtude. O que eu estou mostrando aqui? O que Deus falou para Caim, relacionado com o sangue, como Cristo era Deus, era Criador também, mas como Jesus Cristo ali, ele não agiu como Deus. Mas a partir do momento que sangue, era um problema de sangue, tocou nele e ele foi curado daquele sangue doente, está mostrando uma interação que tem de Deus com as suas criaturas muito forte. E quando entra em questão de sangue, vida ou morte, é uma conexão permanente com o fôlego de vida, mexe com Deus. E por isso Deus falou para Caim: o sangue do teu irmão clama desde a terra até mim. A questão de sangue mexe com Deus. Então é muito sério esse assunto. E é mesmo por isso que Deus também, quando orientou sobre a alimentação cárnea, que degolasse, não comesse jamais a carne com seu sangue, e nem comer vísceras de animais. Isso tem um peso importante na orientação sobre nutrição na alimentação humana, quando se trata de alimentação de origem animal. A grosseria de Caim com Deus, em perguntar de cara para Deus: se por acaso eu sou guardador do meu irmão, para saber a notícia dele, e veja bem que a cegueira, né? Ele tinha enterrado o irmão dele, ele matou, enterrou o coitado do irmão. Isso é a ira. Aí está a questão. Ele agiu conforme a ira. Quando Deus chegou, apareceu para ele e aconselhou ele, para ele não deixar aquele sentimento dominar, para que ele não entrasse num caminho sem volta, ele ficou com medo, ao invés de ter o verdadeiro sentimento, né, de arrependimento e pedir perdão a Deus, bater de joelho e suplicar o poder de Deus para ele mudar o caminho. Não. Ele simplesmente engoliu seco o conselho de Deus. Deus virou as costas, foi embora. Ele executou o irmão. Conversou e matou. Enterrou no chão. E aí responde essa grosseria. Antes de matar, Deus já tinha conversado com ele? Também. Já, o verso 7. Bem... Foi. Nossa, foi. Aí que está, caso pensado, planejou. Ele planejou. Homicídio planejado. E os pecados, de um modo geral, sempre são planejados. A maioria dos pecados não são cometidos no tropeção. Isso é cometido planejado. E esses são complicados, porque geralmente são caminhos sem volta. Sem planejar já tem crente que imagina planejando.
Os planejados eu acho os mais pervertidos, porque o cara dá tempo de pensar o que vai fazer, né? É complicado, muito complicado. O verso 11 e o verso 12 apresenta aí agora Deus uma série de maldições em cima do indivíduo, do Caim, para aumentar o peso que já tinha. Só que ele agora recebe uma muito séria. Começando ali, da onde ele enterrou o irmão dele, ou seja, daquela região, que eles deveriam estar ali na volta ali do Irã, por ali afora, porque a parte do Iraque ainda estava dentro do jardim, um pouquinho do Irã estava dentro do jardim. Provavelmente o jardim ainda estava ali quando aconteceu esse crime. Então eles estavam ali nas adjacências do Irã, fora dos muros do jardim. Daquele lugar ali para frente, qualquer lugar que ele fosse se meter com agricultura, tocar na terra, a terra ia ficar infrutífera, estéril. Terra que eu tocasse a mão ficaria estéril. Não prestaria para nada. Ou seja, nós estamos falando de uma civilização que dependia 100% de plantar para colher, para sobreviver. E aí já estava abrindo um gancho que ele deveria pensar muito em outras formas alternativas de sobrevivência que não fosse agricultura. Porque a agricultura, ele ia comprar briga onde ele chegasse. Porque era ele entrar de parceiro em qualquer roça, ele ia queimar qualquer roça. E é por isso mesmo que ele agiu, que ele reagiu da forma que ele reagiu com Deus. Essa punição que o Senhor está me dando é muito mais do que o que eu posso suportar. 1 Coríntios capítulo 10, verso 13, comentando sobre Israel no passado, dos desfechos com as provas que Israel teve ali, Paulo faz uma aplicação para nós, muito importante, que Deus não prova ninguém além da sua própria capacidade. E assim mesmo, com toda a prova tem o escape, a saída. Isso é o que está relatado aí em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13. Satanás já estava insinuando no coração de Caim, estava dominando os seus, evidentemente, as suas decisões, já estava governando, porque quando Deus esteve com ele e falou com ele, ao invés de ele abrir os olhos para Deus, ele preferiu fechar os olhos para Deus. E no que fecha os olhos para Deus, você vê só a escuridão. E quando você vê a escuridão, você deixa quem tomar conta da sua vida? O príncipe das trevas. Vocês percebem aí que quando ele deixou as trevas tomar conta da vida dele, até no alinhamento da resposta dele para Deus, que Deus aparece de novo para ele, cara a cara. E ele se tornou grosseiro com Deus e ainda tentou argumentar, mas aí já tinha o diabo dando as coordenadas de resposta para ele. Ele não estava endemoniado, mas estava sendo governado por Satanás, os seus sentimentos. Como as pessoas reagem da mesma forma hoje em dia, não querendo assumir a sua própria culpa, os seus próprios erros. Isso é deixar as trevas, o príncipe das trevas, governar a própria vida. Caim, então, ele deu uma resposta a Deus e ainda insinuou para Deus o conceito dele, que Paulo mais tarde revelaria, junto com as provas tem o escape, que Deus jamais deixa alguém passar por uma prova além de sua própria capacidade. Gente, você estava dizendo que Deus era injusto. Foi exatamente o que Satanás fez no início. Estava agindo da mesma forma, colocando Deus como um ser injusto. Entende, irmãos? Isso é muito sério. O segundo ponto aí da resposta de Caim para Deus. Primeiro, ele insinuou que Deus era injusto. E segundo, ele demonstra um espírito de rebeldia, não diferente de Lúcifer e de todos os rebeldes relatados na Bíblia. Então ele fala assim, olha, já que o Senhor está me lançando fora, então fica sabendo que eu vou fugir da sua face. Recado do Espírito Santo. O Senhor está falando que eu vou ser vagabundo e fugitivo? Tá bom, você mesmo. Mas aonde eu vou falar que tem a sua face, eu estou correndo. Uma outra colocação interessante, que nós vamos estudar na aula que vem, que hoje não vai dar tempo, que ele sai da face oriental
e vai para a face ocidental do globo, lá para o lado de Atlântida, onde ele vai constituir família e ter um filho e constrói uma cidade. Nós vamos estar estudando na aula que vem. Mas voltando para cá então, ele comenta com Deus que realmente vai ser fugitivo e vagabundo. Ou seja, ele vai ser nômade, mas não como uma pessoa de bem. Como os hebreus na época do Êxodo eram pessoas de bem, indo de volta à terra que Deus prometeu. Mas ele assumiu essa posição de vagabundo, de fugitivo e vagabundo. Fugitivo por quê? Terra que ele colocasse a mão, o povo ia correr atrás. Ele ia detonar com qualquer terra que ele triscasse a mão. Então por isso que ele ia ser fugitivo, ele nunca podia ficar em lugar nenhum. E por coincidência, lá em Atlântida, a gente, pelos registros poucos que existem sobre aquela região, lá era tudo, era um continente completamente falido. Matéria de agricultura. É o que dava lá naquele continente, era roxo, era pedra, era cascalho, nada de coisa fértil, de terra fértil. Completamente falido do ponto de vista agrícola. Atlântida, segundo as poucas informações que tem sobre aquele continente. E o desfecho aqui das reclamações dele, ele virou para Deus de novo chamando Deus de injusto. Qualquer um que me encontrar vai me matar, com esse peso que o Senhor está dando para mim, com essa punição que o Senhor está me dando. Ele falou, não. Aí a misericórdia de Deus entra em ação. É o que nós temos relatado aí no verso 15. Eu vou te colocar um sinal em você, para todo mundo te reconhecer aonde você chegar. E aí, se alguém fizer mal contra você, 7 vezes mais será vingado. E aí na aula que vem nós vamos ver que o descendente dele, 5ª geração, Lameque, não só matou ele, como matou o filho dele junto. E ele chegou e contou para as mulheres dele, ó, matei um varão e o filho dele, e por isso eu vou ser vingado 70 vezes 7. Então ele mesmo confessa, insinua claramente o crime que ele teria cometido mais tarde contra Caim. Ou seja, Caim não mudou de vida. Ele podia ter mudado o destino dele, ter mudado o caminho dele, ter mudado a vida dele e sido uma pessoa de bem, mas não foi. O caminho que ele escolheu, ele traçou, e todo mundo que entrou junto na descendência dele até hoje continua com os mesmos pré-requisitos pecaminosos, teimando e peitando a luz e agindo em meio às trevas. Essa família do Caim que ele foi atrás, já existiam outras pessoas então antes de Adão e Eva aqui na Terra, porque ele constituiu que não tinha parentesco nenhum com Adão e nem Eva. Então, você viu nas aulas passadas que nós tivemos? Então, o planeta estava tomado. Há 10.000 anos antes de Cristo, Adão pecou há 4.000 anos antes de Cristo. Há 10.000 anos antes de Cristo, nós temos relatos históricos e evidências históricas da cultura Jomon, que é o que mais tarde surgiria nessa cultura os japoneses. Há 6.700 anos antes de Cristo, nós temos relatos de culturas celtas que eram descendentes dos antigos atlantas, que já vivia muito mais de 10.000 anos antes de Cristo. Há 3.200 anos antes de Cristo, a cultura indiana já tinha ali um imperador chamado Ugra, que tinha 2 filhos. O mais velho chamava Taráquia e o caçula chamava Isru. E esses contemporâneos então de Caim, Caim foi parar lá, naquela região. E na aula que vem nós vamos estar estudando detalhes sobre isso, para vocês verem que os tipos de crime que estavam sendo praticados lá
na Índia, por esse Isru, que criou um cisma, uma divisão lá naquele reino, é coincidentemente muito semelhante a atitudes que Caim já praticou aqui com o irmão dele. Então há uma relação de influência grande, inclusive um traçado bíblico, que Caim fugiu para a terra de Nod, pegou a esposa dele e foi para a terra de Nod. Aí na aula que vem nós vamos estar entrando sobre isso aí. Então terra de Nod, a palavra Nod quer dizer exílio, a oriente do Éden. Então o oriente do Éden foi para o extremo oriente, e a região mais próxima ali do Oriente Médio era exatamente a Índia. E nós vamos ver que o que aconteceu nesse período é um encaixe de quebra-cabeça interessante com a história relatada na Bíblia sobre Caim. Muito bem, nós vamos fechar por aqui hoje, e na próxima aula a gente vai dar seguimento. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, e até a próxima aula, se Deus quiser. Vamos ficar de pé, encerrarmos com oração. Santo Deus, muito obrigado pelo estudo da Tua Palavra, muito obrigado pela Tua orientação do Teu Santo Espírito, guiando os nossos passos na senda do conhecimento da Tua Palavra. Santifica-nos na Tua Palavra, que a Tua Palavra é a verdade. Capacita-nos realmente, Senhor, não só a entender, mas como a praticar com as Tuas orientações e podermos, pela Tua graça, transmitir aos que nos cercam. Te pedimos, te agradecemos essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém.